é uma doença infectocontagiosa que é transmitida por diversas espécies de animais e também acomete diversas espécies de animais. A gente pode ter um envolvimento de animais domésticos, principalmente cães e gatos. A gente tem a raiva dos herbívoros, que acometem os animais de produção e eles também podem transmitir para o ser humano. E a gente tem a raiva transmitida pelos morcegos e outros animais selvagens. Então, todos esses animais são possíveis transmissores do vírus da raiva para o ser humano. Se a gente for pensar no contexto de animais domésticos, por exemplo, a gente tinha muito cão transmitindo a raiva para o cão. Hoje a gente já tem um contexto de morcego transmitindo a raiva para cão e gato. A gente já mudou um pouquinho o nosso contexto epidemiológico, principalmente no estado de São Paulo. Não, somente os morcegos positivos que carrearem o vírus da raiva, né? E que, porventura, essas outras espécies animais entrem em contato com o morcego. A gente, antigamente, tinha uma ideia errônea que somente os morcegos hematófagos, né? Aqueles tidos como vampiros, sugadores de sangue, eram os que transmitiam. E hoje a gente sabe que os frugívoros e insetívoros também podem transmitir. Mesmo porque a gente pode ter esses diferentes tipos de morcego convivendo na mesma colônia e pelos hábitos de vida dele, um acaba passando para o outro. Então a gente também tem problema com os morcegos de frutas e de insetos, não só os hematófagos que se alimentam de sangue. Os morcegos suspeitos são aqueles que têm mudança no seu comportamento. Qual é o comportamento normal de um morcego? Ter hábitos noturnos, né? A gente não costuma encontrar morcegos de dia, voando baixo, tampouco caídos. Né? São esses os morcegos que a gente suspeita. A gente não pode, em hipótese alguma, pegar esses animais com as mãos por conta, né, da possibilidade da gente ter um morcego contaminado dentro de casa. Então, o que é sugerido? Que se coloque um balde ou um pote em cima desse morcego e que se acione o serviço especial para ir coletar esse morcego. Importante a gente falar que o pessoal das zoonoses ou mesmo o AGCM só vai retirar esse animal se ele for encontrado em condições de suspeita. Então, se ele tiver caído, se ele estiver voando de dia, se for um morcego que está com seus hábitos normais, a zoonose nem nenhum outro órgão vai lá retirar esse animal. Importante, se o animal estiver vivo, né, que a gente tenha o cuidado de colocar um balde ou um pote em cima dele com furos, para ele continuar respirando. A gente não pode eutanasiar, matar esse animal dentro de casa, eles são protegidos por lei, então é interessante que a gente coloque algo que eles possam respirar se eles estiverem vivos. A gente está num contexto epidemiológico favorável no estado de São Paulo, porque a gente conseguiu, com a vacinação, bloquear a circulação da variante da raiva que a gente chama de variante do cão, que era aquela variante que deixava o animal mais agressivo, mais raivoso. As campanhas de vacinação do estado de São Paulo, elas obtiveram tanto sucesso que a gente conseguiu bloquear já há mais de 20 anos a circulação desse vírus. Hoje, os casos que a gente encontra de cão e gato positivos, eles são positivos geralmente pela variante do morcego, porque eles entraram em contato com o morcego. Independente da variante do cão ou do morcego, a vacinação continua sendo o melhor método de prevenção. A gente tem que começar o esquema de vacinação no animal jovem, com mais de 12 semanas, e realizar as revacinações uma vez por ano. Importante ressaltar que a gente não tem mais campanha de vacinação anual no nosso estado, porém a gente ainda tem locais específicos vinculados à zoonose que oferecem essa vacina gratuitamente. Então é possível agendar e levar os nossos animais para serem vacinados lá. Fora todas as clínicas particulares e estabelecimentos veterinários que estão preparados a fornecer essa vacina. Então, em resumo, a gente tem sim uma eficácia muito grande no controle da raiva dos animais domésticos quando a gente utiliza a vacinação. A gente tem pouquíssimos casos de cura de raiva em humanos, a gente tem até um brasileiro, Marciano Menezes, se vocês quiserem procurar a história dele é bem bacana. Mas em animais, como a gente não tem diagnóstico confirmatório em vivo, só pós-mortem, né? A gente só consegue confirmar o diagnóstico após a morte do animal, a gente não tem nem tratamento liberado. Agora, em humanos, a gente tem 3 ou 4 casos descritos no mundo, mas é muito difícil que a gente consiga um tratamento eficaz. É um tratamento bem demorado, que envolve sucessivas doses de vacina, indução de coma na pessoa que está doente, então o ideal mesmo é que a gente faça a prevenção.
Então, a mensagem é essa, gente, a raiva ainda existe, né? Apesar das pessoas acharem que ela foi uma doença controlada e erradicada, não, ela está muito presente. É muito importante a gente levantar a importância dos herbívoros, de animais de produção e equinos na transmissão da raiva para os seres humanos. A gente sabe que tem muitos animais que ainda não são vacinados, né? Que ainda existe uma negligência muito grande na vacinação dos herbívoros. E muitas vezes as manifestações clínicas nos herbívoros, elas são muito semelhantes com engasgo, com caroço de manga, e às vezes o produtor vai pôr a mão na boca desse animal e a gente sabe que tem uma grande concentração do vírus na saliva. Então a gente, numa região onde a gente tem animal silvestre, cavalos, bovinos, cães e gatos, a gente precisa unir forças em todas essas instâncias para tentar chegar a um patamar de controle absoluto da raiva. Não vai ser muito fácil, mas eu acho que todo mundo se unindo a gente consegue. Além disso, vale ressaltar os primatas, né? Vocês viram recentemente que a gente teve um caso de raiva, 1 ou 2, transmitido por primatas. A gente sabe que na nossa região também tem muitos primatas, a gente com costume de colocar comida para eles virem. É importante que a gente tenha um olhar carinhoso também com isso. E como última mensagem, não peguem animal silvestre ou morcego caído ou atropelado de maneira nenhuma. A gente sabe que ainda hoje a conduta com acidente com esses animais é uma das mais rigorosas, seja morcego ou animal silvestre, e mais uma vez a gente tem muito na nossa região, a gente tem que ter esse olhar também. Com cão e gato a gente tem que se preocupar muito, mas também com os herbívoros e com os animais silvestres. Então, se você encontrar um morcego em situação suspeita no seu domicílio, acesse as zoonoses e, se for no final de semana, pode acessar a guarda municipal, tá? O pessoal da GCM, que eles estão preparados para recolher também. Uniso, saúde.